Marcos 15, de 1 a 26. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos e escribas e todo o sinédrio, a cúpula. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos, Pôncio Pilatos, era o governador daquela região Judéia. E ele não queria que o imperador César recebesse relatório dizendo que ele não tinha cumprido com as obrigações dele direitinho ali, respeitando os costumes judaicos, porque havia um acordo entre eles, entre a cúpula do povo judeu e o imperador, o império. Deixavam eles fazerem assim, o que eles queriam, eles tomavam conta do povo, eles tomavam conta do local, aplicariam as suas próprias leis, todos aqueles rituais todos que eles tinham, mas em compensação eles não deveriam deixar acontecer uma revolta. Pilatos já havia sido acusado, vamos dizer assim, mas mandaram um relatório para o imperador dizendo que ele tinha respeitado as tradições e os costumes judaicos. Ele não tinha interesse que isso acontecesse novamente, porque ficaria mal com o imperador. Daí a gente entende, mais ou menos, a preocupação dele em agradar a elite, que era manipulada por ele, e não deixar que aquilo chegasse aos ouvidos do imperador romano, né? Do imperador, do César. Tanto que a acusação que fizeram a Jesus para que ele tomasse alguma providência foi que ele havia dito que ele era rei dos judeus. Ora, se ele é rei dos judeus, ele não respeita o reinado do César. Ele está dizendo que o César não é o imperador. Isso era um crime político que ensejava um castigo. Bom, então foi assim que a coisa aconteceu. Vamos ver. Marcos 15, de 1 a 26. Tomaram conselho, fizeram reunião e amarraram Jesus e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou Jesus, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Está dizendo. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, a cúpula. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, ao ponto de Pilatos muito se admirar. Ele não falou nada, como está escrito em Isaías, né? Está calado, com a boca fechada. Como uma ovelha que vai para a batedoura. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, Pessa, era costume soltar ao povo, soltar um dos presos, qualquer que eles pedissem. O povo escolhia, solta fulano, eles soltavam. Havia um chamado Barrabá, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. É um homicida, assassino, hein? Assassino. Vindo a multidão, começou a pedir que eles fizessem como de costume. Solta o preso. Pilatos lhes respondeu: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele percebeu que por inveja a cúpula, os principais sacerdotes, o haviam entregue a ele. E haviam entregue Jesus. Ele percebeu que foi inveja. Estavam com inveja, porque Jesus fazia o maior sucesso entre o povo judeu. Eles ficaram com inveja. E também preocupados com a situação deles, conforme eu já expliquei antes. Mas estes incitaram a multidão, quer dizer, os principais sacerdotes, a cúpula, incitou o povo, assim como fazem nos comícios, levam aqueles ônibus para os comícios, todo mundo está ali, recebeu ajuda de custo, né, para chegar lá e aplaudir quem tem que aplaudir, vaiar quem tem que vaiar, tudo já comandado.
Estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais rei dos judeus? O que é que eu vou fazer com ele? E eles gritaram: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão que estava sendo manipulada pela cúpula, ele não queria problema ali, para não mandarem outro relatório, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o aos soldados para ser crucificado. Aqui estão botando o Pilatos como se ele fosse muito bonzinho. Ele não era bonzinho, não. Ele era um sujeito temerário. Um problema dele era que ele não queria que chegassem aos ouvidos do César notícias que ele não estava conseguindo dominar aquele pessoal, porque senão ele perderia algum lugar dele de governador. O problema dele todo era esse, político, preocupação política. Ele não era bonzinho, não estava com peninha. E ele é que mandou crucificar Jesus, porque ele tinha poder de vida e morte. É o que ele decidisse. Se ele quisesse, não quero, não fazia nada. Ele quis fazer isso, porque ficou com medo, não medo amedrontado, preocupado de ser prejudicado com aquela situação ali. Chegassem aos ouvidos de César: tinha um sujeito lá que foi uma confusão danada, era só matar o cara que resolvia, né? Aí ele não quis matar, então ele falou, para ele tanto fazia como tanto não fazia, mas que ele podia não matar, podia. E mandou crucificar Jesus porque ele quis. Ele, Pilatos, quis. Você pode lavar a mão, historinha, vai disfarçar. Então os soldados romanos, levaram para dentro do palácio a Jesus, que é o pretório, levaram para dentro do palácio, parece que hoje é a Fortaleza Antônio, e reuniram todo o destacamento, quer dizer, aquele batalhão deles. Vestiram Jesus de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Essa coroa de espinhos é o seguinte: é um arbusto que existe em Jerusalém, muito comum, todo lugar tem esse arbusto. É um arbusto que ele tem uns espinhozinhos pequenininhos ou grandinhos assim, né? E ele tem umas folhinhas que se parecem com as folhas de louros. Naquela época, os vencedores, especialmente em Olimpíadas e tal, recebiam coroa de louros. Na verdade, quando está dizendo assim, coroa de espinhos, é porque esse arbusto, ele parecia uma coroa de louros que se dava aos vencedores, aos campeões, mas tinha espinhos. Por isso que se chamou coroa de espinhos. É um arbusto muito comum que se vê em todo lugar lá em Jerusalém. Até hoje se vê. É só procurar que está lá, qualquer lugar. Colocaram sobre Jesus essa coroa de espinhos, que parecia uma coroa de louros, mas não era de louros, era de espinhos, fingindo que era louro, parecendo de louros. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Quer dizer, humilharam, debocharam, maltrataram de todas as maneiras. Não foi só o sofrimento físico, também o sofrimento moral, porque cuspir, você se receber alguém cuspir em você cuspir, era uma coisa assim, no último degrau, uma coisa assim muito ruim mesmo, que a pessoa não tinha um mínimo de significação na sociedade, não representava nada, era assim o último dos últimos. Então não foi só a humilhação física, o sofrimento físico, a humilhação moral também que Jesus passou. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura. A púrpura era uma roupa que se dava aos reis, né? E o vestiram com as suas próprias vestes. Então o conduziram para fora com o fim de o crucificar, para fora da cidade. Por isso que nós entendemos
que realmente Jesus foi sepultado e ressuscitou fora dos muros da cidade, não dentro dos muros da cidade. Que aqui mesmo está dizendo, ele foi conduzido para fora. E no sistema sacrificial também se levava para fora. As partes que não se queria, era jogada fora da cidade. A gente tem que fazer uma relação com o sistema sacrificial de Levítico e o que aconteceu com Jesus. Porque Jesus é o cordeiro, o último cordeiro do último sacrifício. Bom, obrigaram a Simão Cirineu, que passava, que ele era pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esse Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, uma coisa impressionante. Um homem teve essa honra de ajudar Jesus a carregar essa cruz, que não era, na verdade, uma cruz. Porque, na época, os romanos disse que os romanos crucificavam, né, tinham o hábito de crucificar. Mas os judeus não faziam isso. Os judeus, eles colocavam em um madeiro, uma árvore. Então, é possível que Jesus realmente tenha sido crucificado à moda romana. Mas, na verdade, existe uma polêmica em relação a essa questão. Que muitos estudiosos dizem que não era uma cruz, que era uma árvore, um madeiro, que ele carregou e depois pregaram ele no madeiro, uma árvore, uma tora de árvore grossa, que isso poderia sustentar o peso de um homem. Mas isso é uma polêmica dos estudiosos. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, que é justamente uma espécie de uma pedra que tem 3 buracos, que dá a impressão quando você olha que é uma caveira, pela formação dela. Essa pedra fica exatamente ao lado do jardim do túmulo, que hoje existe lá em Jerusalém, que é o local onde Jesus teria sido sepultado depois. E é pertinho do Gólgota, onde ele teria sido crucificado. Ele crucificou ali, depois foi levado para o jardim, que era perto, assim, tipo 10, 20 metros de distância. Deve estar carregando um corpo, quilômetros e quilômetros. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou, porque isso era uma coisa anestesiante. Jesus não teria sido anestesiado da dor que ele tinha que sentir. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Isso conforme estava previsto no Salmo 22. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava, a hora terceira, 9 horas da manhã, em epígrafe, a sua acusação: Rei dos Judeus. Foi por isso que ele foi morto. Não praticou crime nenhum. Ele foi morto por ser o rei dos judeus. E nós precisamos entender que o judeu são os filhos de Abraão. E que filhos de Abraão somos todos os que cremos em Adonai da mesma maneira como Abraão creu. Quem crê em Deus do jeito que Abraão creu é filho de Abraão na fé. Deus, quando chamou Abraão, disse: farei de ti pai de muitas nações, muitos povos. Abraão, pai de muitos povos, pai na fé. Ele é nosso pai na fé. Então, judeu não é o que tem o sinal da circuncisão na carne, mas é o que tem o sinal da circuncisão no coração. A circuncisão feita pelo Messias. Esse é o judeu. Isso é que é ser judeu. Filho de Abraão. Então, Jesus recebeu em cima a epígrafe em hebraico, não foi em aramaico, foi em hebraico.
Sinal de que não era aramaico que era falado no local. Era hebraico, que era para todo mundo poder ler. Hebraico, latim e grego. Rei dos judeus, ou seja, nosso rei.